sou a Carolina, eu sou diretora de projetos da OSPA. Vim aqui conversar um pouco hoje sobre processo de projeto para incorporação. A OSPA, para quem não conhece, ela é uma empresa que ela vai desde os estudos de viabilidade e escolha do terreno, auxilia nesse processo, até a parte de projetos de arquitetura e engenharia, captação de recursos para empreendimentos imobiliários e hoje é permeada também pelo Instituto Cidades Responsivas nessa parte da educação. O Place, então, é uma plataforma hoje online de estudos de viabilidade automatizados. A URBME, como eu já falei, a captação de recursos, o Instituto Cidades Responsivas na parte da educação e a Design, então, que tem uma expertise já desde 2005 de projetos de arquitetura e engenharia integrados já há bastante tempo. E hoje, então, processo de projeto para incorporação. Por que uma metodologia autoral? Então, a OSPA acabou desenvolvendo uma metodologia autoral de projeto, muito por causa do BIM. O BIM modificou bastante a forma como a gente trabalha nos projetos. As decisões, como elas vinham sendo tomadas ao longo do trabalho, elas tiveram que ser antecipadas. Isso é uma percepção que a gente teve já ao longo de, em torno de 10 anos, trabalhando com software BIM, com diversas disciplinas dentro do próprio escritório, tá? Então, a gente vem trabalhando com a antecipação das decisões. E esse processo que a gente vai apresentar hoje, ele veio muito nesse sentido, porque o BIM, tudo é modelado, tudo é apresentado tridimensionalmente. Então, boa parte das informações, ela precisa ser imputada ao modelo antes do que muita coisa a gente costumava decidir só lá no projeto executivo, só muito mais para frente, e agora está precisando tomar muitas decisões nas etapas iniciais. Mas quais decisões? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Até porque vocês devem estar percebendo já, quem já vem trabalhando com projetos em BIM, percebe que qualquer alteração que vá se desenvolver em etapas mais avançadas, principalmente quando a gente não está só com arquitetura, mas com múltiplas disciplinas já no software BIM, essas modificações elas acabam acarretando muito tempo. Então, muito tempo de retrabalho, e isso acaba atrasando todo o processo de projeto. Outro motivo, durante a pandemia, então, fomos todos obrigados a migrar para o trabalho remoto. Hoje, o trabalho híbrido, acho que a maioria das empresas vem trabalhando assim. E o trabalho remoto ou híbrido, ele requer que toda a equipe tenha muito mais alinhamento na hora de trabalhar. Então, para que todo mundo saiba em que etapa está trabalhando, quais os objetivos, passou a ser vago a gente dizer que todos nós estamos na etapa de anteprojeto. Então, agora, é importante a gente dizer, sim, estamos na etapa de anteprojeto, mas em que momento, qual o objetivo agora? Quem que trabalha nesse momento? Quais os requisitos? O que precisa ser aprovado primeiro? O que a gente precisa apresentar para que isso seja aprovado? Que disciplinas precisam ser envolvidas? E a cadeia toda, todos os projetistas, que hoje são em número cada vez maior, né? O nosso nível de complexidade, quando a gente começou a trabalhar com BIM, ele aumentou significativamente, né? Então, tem muito mais pessoas envolvidas, ficou todo o processo muito mais complexo de se trabalhar e precisa ter um alinhamento entre o incorporador, entre os desenvolvedores, entre toda a cadeia que está trabalhando e todo mundo precisa estar na mesma batida, no mesmo alinhamento, com todos os requisitos no momento certo. Também, junto com isso, a gente vem há muito tempo estudando a metodologia ágil de projetos, tá? Então, uma das formas de se atingir esse objetivo, de se saber em que momento cada um está e maior alinhamento, foi pegar o processo de projeto tradicional e dividir ele em microetapas. Mas a gente buscou abstrair nomenclatura de etapa, escopo tradicional, padrão que se vinha utilizando já há algum tempo, e pensar de fato no passo a passo qual seria o caminho ideal para se chegar num processo de projeto mais linear e mais objetivo. Claro, a gente sabe que as coisas não são lineares assim, mas a gente sempre parte de um objetivo, né? Parte do ideal e
tenta seguir aquele caminho para que o processo de projeto ele não se torne muito longo e ele atinja os objetivos de todos os envolvidos. Tá? O que acontece? Vocês vão ver, eu vou apresentar esse processo. São 24 microetapas. Antes a gente trabalhava e cada empresa trabalha com a nomenclatura das etapas um pouco diferente, né? Estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico ou pré-executivo, projeto executivo, detalhamento. Não está muito diferente disso. Só que a gente dividiu em etapas pequenas e tem algumas diferenças bem grandes do processo tradicional em relação a esse processo para que ele flua bem, o trabalho flua bem e mais linear até o final. As tarefas, então, de cada microetapa, elas precisam gerar uma entrega de valor. Não adianta eu pegar uma etapa e dividir e dizer, não, agora a primeira entrega são as plantas baixas, a segunda entrega são os cortes e a terceira são as fachadas. Será que a gente consegue entender o todo ou atingir um objetivo com essa divisão? Ou será que o nosso objetivo não deve ser a aprovação dos layouts dos apartamentos, por exemplo? E para isso a gente precisa apresentar uma série de coisas. Ou a aprovação das fachadas, basta ter uma fachada ou precisaria ter algumas fachadas, precisaria de um corte, precisa ver como é que aquela fachada está refletindo na planta. Então precisa de um conjunto de documentos para que a gente possa ter uma entrega de valor, uma aprovação daquele objeto, então, proposto para aquela microetapa, e assim a gente monta qual a documentação e qual o trabalho necessário para a gente ter aquele material e atingir aquele objetivo parcial, digamos assim. Até porque fazer as coisas pela metade é o mesmo que não fazer nada. Então, não adianta muito a gente entregar só as plantas, e essas plantas, a gente não enxergar a fachada, e aí depois na fachada a gente modifica as esquadrias, tem que voltar para a planta, enfim. Então, sempre trabalhar não com um ponto de vista sobre a documentação, mas com um ponto de vista sobre qual o objetivo, qual o valor que nós queremos. Nós queremos, digamos, que o valor pode ser, por exemplo, fornecer a base para que o estrutural trabalhe. Fornecer a base arquitetônica para que o estrutural trabalhe, daqui a pouco não são só as plantas baixas, requerem cortes, requer alturas. Então, a gente precisa primeiro enxergar o objetivo para depois enxergar qual é a documentação necessária. E, então, ter uma visão geral, mas planejar só a etapa que vem na sequência. Hoje, o mundo está girando muito rápido. A gente não tem tempo para ficar fazendo planejamento. Às vezes, a gente pode ver que a gente está perdendo, acho que é uma palavra ruim, mas colocando mais tempo no próprio planejamento do que no projeto em si. Então, a gente planejar sempre mais detalhadamente a etapa que vem na sequência é mais indicado do que planejar uma etapa que pode vir daqui a 6 meses e a gente ter que mudar esse planejamento. Só o tempo de mudar esse planejamento a gente poderia estar fazendo ele mais para frente. Então, processo de projeto autoral. A gente está chamando ele de autoral porque foi desenvolvido por nós, mas ele não é nenhuma grande inovação, na verdade, ele é baseado em estudos de diversos processos de projeto, né, processos americanos, enfim, questões que a ABNT vem desenvolvendo. Ele é baseado em vários estudos de outras metodologias e outros processos de projeto, mas ele foi montado pela nossa experiência com o que nós estamos vendo que seria o passo a passo ideal, mas ele é uma referência. Ele não deixa de ser apenas uma referência porque ele deve ser adaptado a cada caso, a cada projeto, a cada empreendimento, de acordo com as necessidades de cada situação. Então, vou falar primeiro assim das macroetapas de projeto, que o que nós fizemos? No primeiro momento, nós cortamos totalmente a nomenclatura brasileira para desvincular o escopo tradicional das etapas de trabalho. Então, quando a gente coloca estudo preliminar na cabeça, parece que a gente já tem em mente o que a gente imagina receber num estudo preliminar. Então, a gente procurou desvincular essa nomenclatura, poderia chamar de 1, 2, 3, 4 as etapas, mas a ordem ela também pode mudar um pouco. Então, as macroetapas, pelo menos, nós nos baseamos na nomenclatura americana. A nomenclatura americana, então, ela trabalha com uma primeira etapa
Diria que nós trabalhamos, né, nós com base na nomenclatura americana, então estamos trabalhando com a nomenclatura das etapas da seguinte forma. A primeira macroetapa seria um feasibility study, em que se faz a análise da documentação do terreno, da legislação, a fim de orientar o empreendedor, seja ele um incorporador, seja ele um terrenista, enfim, quais as restrições legais que tem aquele terreno, aquele local, para que se possa verificar a viabilidade daquele empreendimento. Na sequência, uma etapa de concept design. O objetivo dela é desenvolver o conceito e apresentar informações suficientes para validar o conceito geral do empreendimento. No caso de Porto Alegre, essa etapa ela visa também ter informações suficientes para protocolo na Prefeitura Municipal. Varia a exigência e o nível de detalhe de acordo com cada município. Então, isso deve ser adequado, tá? Esse momento, principalmente do protocolo do projeto arquitetônico para aprovação. Na sequência, Schematic Design. É um desenvolvimento do projeto visando apresentar informações suficientes para o desenvolvimento das imagens e material de divulgação do empreendimento. Mas é muito tarde desenvolver, tem muita coisa para correr, talvez não seja tão tarde assim, talvez a gente venha só se enganando e a gente corre, desenvolve um monte de coisa antes de colocar o material para o desenvolvimento das imagens de divulgação. É o momento que eu considero recomendável que se desenvolva esse material de divulgação. Agora, detalhando um pouco melhor o processo, vai dar para entender. Mas, de acordo com, como eu falei antes, de acordo com o projeto, de acordo com cada situação, com cada empreendimento, se pode antecipar ou postergar esse momento e rever esse modelo de processo. Na sequência, Design Development, que seria o momento de desenvolvimento do projeto para apresentar informações suficientes para as plantas de contrato do empreendimento, então documentação. E na sequência, Construction Documents, a documentação suficiente para início da obra, então já com detalhamento e toda a documentação completa para a obra. Paralelamente a isso, os Approval Documents, então, que seria o nosso velho projeto legal, ele tem um momento que ele pode ser protocolado o arquitetônico, um momento que pode ser protocolado no corpo de bombeiros, na concessionária de energia, de água e esgoto, e isso varia de acordo com cada município. Por isso, a gente colocou em paralelo nesse gráfico para que se possa definir esse modelo de acordo com a necessidade local. Agora, então, falando das microetapas. Estou apresentando aqui um processo de projeto que ele é dividido em 24 microetapas. Nossa, que longo, vai demorar muito tempo agora esse projeto mais do que qualquer outro. Não, muito pelo contrário. Ele é um processo de projeto que ele simplesmente foi dividido em mais subetapas para que se consiga enxergar o objetivo de cada uma delas e a gente consiga, de fato, avançar mais rápido ou, pelo menos, mais linearmente com todos os envolvidos. Esse processo ali as linhas, vocês podem ver que eles são ali as disciplinas. As disciplinas foram agrupadas. A primeira linha seria a arquitetura e os momentos em que ela participa do trabalho. A segunda linha seria o estrutural. Depois viriam os complementares de engenharia e os complementares de arquitetura. E ali embaixo a gente pode ver as macroetapas que eu apresentei agora há pouco, e cada uma delas dividida nas suas microetapas, então. Agora a gente vai detalhar um pouquinho melhor tudo isso, para entender como é que isso funciona. A primeira de todas as etapas, quando a gente vai iniciar um projeto, é uma etapa de planejamento inicial. Ela é, digamos que, talvez a etapa mais importante, porque é ela que vai dar a batida e vai dar o rumo de todo o restante do projeto. Tudo que a gente não planejar agora e tiver que planejar no meio, talvez dê uma seguradinha e a gente tenha que rever mais adiante. Então, a ideia nesse momento é planejar todas as pessoas que vão ser envolvidas, todas as disciplinas, os recursos que vão ser despendidos naquele projeto, o tempo e o cronograma e o escopo, né? O escopo do projeto e qual que vai ser o objetivo daquele empreendimento, enfim, isso tem que ser exposto para todos os envolvidos, todas as disciplinas. Quanto mais disciplinas, a diferença principal do BIM
é que ele requer que a gente tenha as definições antes. Então, quanto mais a gente puder envolver todas as disciplinas desde o início, melhor, porque a gente recebe os requisitos de todo mundo, tá? Nem sempre é possível, não, nem sempre é possível. A gente sabe que eu estou apresentando aqui para vocês o que a gente consideraria o ideal. Não é sempre possível funcionar dessa forma. Mas a gente tenta seguir dessa maneira. E se for relacionar o processo de projeto, como acontecia há poucos anos também, há poucos anos, quando a gente não tem nem relação com o BIM, tá? Cada vez mais as exigências que a gente tem por norma e por uma série de coisas, a gente está com mais disciplinas especializadas envolvidas no processo de projeto. Tá? Então, há alguns anos atrás, existia já as alvenarias, existia drywall em obra, mas não se tinha sempre esse projeto contratado. Hoje, em quase todos os projetos, essa disciplina é contratada para desenvolver o seu projeto. Acústica é uma disciplina hoje muito presente também. Impermeabilização, enfim, são especialidades que antes elas não eram tão envolvidas. E hoje elas são, e é importante que elas sejam envolvidas desde o início do processo. Mesmo a arquitetura estando muito básica ou mal tendo iniciado, é importante a gente pegar a consultoria, enfim, os pareceres de todos esses profissionais sobre o produto que está se concebendo. Então, a primeira fase, logo depois do planejamento, é o Feasibility Study, né? A primeira macroetapa, e ela é composta por uma única etapa, o que a gente chama de fase zero. A fase zero, então, ela consiste no estudo de viabilidade para a definição do produto imobiliário que vai se trabalhar. O ideal é desenvolver um estudo numérico, massas, zoneamento e o que for necessário para a definição desse produto e definir se ele vai para frente, se não vai, se os apartamentos serão 3 dormitórios, 2 dormitórios, o padrão que vai se desenvolver o empreendimento, enfim, é importante que tudo isso seja desenvolvido e definido nessa etapa. A gente chama essa de fase zero, porque essa é uma fase que muitas vezes ela é desenvolvida antes mesmo da contratação do projeto. Então, ela vem para definir se o projeto, né, se aquele empreendimento vai existir ou não. Porém, muitas vezes o empreendedor já adquiriu o terreno ou já foi feito um estudo numérico que já deu essa viabilidade. E então, a partir do momento em que o projeto é contratado, essa é a primeira etapa a ser desenvolvida. Se ela não foi desenvolvida antes, ela precisa ser desenvolvida para que se valide o produto a desenvolver. Na sequência, então, a gente vem com a macroetapa do Concept Design. Então, como a gente falou antes, o objetivo geral é validar o conceito do empreendimento como um todo. No caso de Porto Alegre, com essa etapa concluída, já se pode realizar o protocolo na Prefeitura. A Prefeitura de Porto Alegre, ela trabalha com a aprovação por meio de polígonos, né? Não é necessário apresentar fachadas, ela valida, digamos, a parte numérica e perímetros e áreas do empreendimento. Então, a gente não precisa de um nível de detalhe muito grande, porém, para gerar toda essa documentação, a gente precisa ter uma série de definições de projeto para poder gerar esses polígonos corretamente. Então, a fase 1 seria o concept de arquitetura, tá? Em que é feita a validação técnica e funcional da arquitetura por todos os envolvidos, né, pelo empreendedor. É feita a definição da identidade, então, fachadas, a imagem do produto, né? Layouts, a materialidade, as áreas e a volumetria que vão conduzir todo o restante do processo de projeto. Na sequência, nós temos uma fase 2, que foi dividida em fase 2A e 2B, muito pelos tempos de trabalho dessas disciplinas. A fase 2A, ela consiste num concept dos complementares de engenharia e da estrutura. Então, eles pegam como base naquela arquitetura desenvolvida na fase 1 e num conceito já alinhado entre a equipe de projeto e o empreendedor,
é desenvolvido o concept de engenharia, que nada mais são do que relatórios ou alguns desenhos de análise das engenharias sobre a arquitetura proposta. Então, são emitidos relatórios, são verificadas as viabilidades nas concessionárias, necessidade ou não de subestação, volume de reservatórios e todos os espaços que possam impactar na arquitetura do empreendimento. O ideal é, inclusive, que se pense nos desvios de instalação, tudo que puder acontecer que impacte em shafts ou que impacte em espaços na arquitetura, verificação de algum entreforro mais crítico, por exemplo. O ideal é que sempre a fase anterior a gente visualize o que vai vir na sequência. Então, aquela fase 1 do concept de arquitetura, ela tem que ter em mente que ela vai fornecer, ela vai dar base para o trabalho dos complementares de engenharia e da estrutura. A estrutura ela não precisa fazer um lançamento da geometria estrutural completa ainda, mas é o momento de a gente verificar algum vão importante, algum balanço, definir qual o conceito da estrutura que vai ser adotado, se vai ser laje plana, se vai ser laje nervurada, se tem alguma solução diferente, se for um terreno complicado, com bastante desnível, é importante envolver projetista de solos, né, geotécnico, parte de contenções, já nesse momento, para que se possa verificar o impacto dessas disciplinas. Então, quanto à fase 2A, complementares de engenharia e estrutura, é importante envolver todas as disciplinas possíveis nesse momento. Se nós temos piscina no empreendimento, vamos envolver o projetista de piscina já nessa etapa, porque ele vai poder dar as considerações dele, dizer qual é o espaço necessário para a casa de máquinas, por exemplo. Segurança também, e a gente definir se o empreendimento vai ter gradil ou não, se a gente precisa que tenha um espaço um pouco melhor para que se tenha alguma clausura de veículos, por exemplo. Enfim, todas essas questões elas possam ser avaliadas já numa fase bem inicial. Paralelo a isso, tem o desenvolvimento do concept dos complementares de arquitetura, que já é iniciado nessa etapa. Então, com base no projeto arquitetônico, já se dá início ao desenvolvimento da arquitetura de interiores, das áreas condominiais, paisagismo, luminotécnico, sinalética, e a gente pode já ter o conceito de todas as disciplinas alinhadas já nesse momento. Vejam ali que, para a próxima etapa, o concept de engenharia é requisito para a próxima etapa, porém, esse concept de complementares de arquitetura, ele é pré-requisito só para uma etapa lá do schematic design, um pouco mais para frente, porque ela tem um tempo um pouco mais longo de desenvolvimento. Tá? Então, enquanto é desenvolvido, aprovado um ambiente, outro ambiente, as engenharias podem seguir desenvolvendo o seu trabalho e a arquitetura também. A gente tem, então, a fase 3, em que é feita a compatibilização da arquitetura e dos complementares de engenharia. Então, a arquitetura ela recebe adequações em função do volume de reservatório, em função da necessidade de subestação, gerador, enfim, shafts, algum entreforro. Essas adaptações são adequadas já nesse momento e se fecha um concept design consistente que atenda às necessidades de arquitetura e de engenharia do projeto. Paralelo a isso, os complementares de arquitetura seguem trabalhando. E já se pode, então, fazer o protocolo na prefeitura municipal, porque, enfim, nós temos uma arquitetura já definida, com entrepisos definidos, com os espaços necessários para complementares já definidos, a gente já sabe qual é o sistema estrutural e tem uma noção do dimensionamento dele, e pode-se dar seguimento no trabalho enquanto o projeto tramita na prefeitura municipal. Então, essa é a fase 4 que nós chamamos, tá? Como eu já falei, dependendo do município, talvez não seja esse momento de protocolo. Em Porto Alegre é possível já realizar o protocolo nesse momento. Na sequência, então, nós temos a etapa de schematic design. A gente coloca como objetivo geral dessa etapa, para que haja uma meta na macroetapa, o desenvolvimento das imagens de divulgação do empreendimento. Então, o que a gente precisa? Será que a gente já precisa ter definido onde precisa ter forro e onde não precisa? Isso vai aparecer? Olha, a gente até pode liberar o material para desenvolvimento do material de divulgação antes desse momento, desde que em alguns setores que a gente tem algumas indefinições dos projetos, a gente não coloque nas imagens, mas se a gente quiser ter certeza de tudo que está se colocando, o ideal
é desenvolver essa etapa de Schematic Design por completo. Por quê? Já vai dar para se entender. Então, o primeiro momento seria o desenvolvimento da geometria estrutural completa do empreendimento. Na sequência, claro, essa etapa ela não é linear, tem idas e vindas, né? O estrutural desenvolve a geometria, o incorporador coloca a sua engenharia, também coloca as suas necessidades, os seus requisitos de execução nesse momento. Eventualmente tem alguma ida e vinda de projeto, de compatibilização, que seria a fase 6, logo na sequência, então, compatibilização dessa estrutura na arquitetura, e uma vez essa geometria estrutural totalmente incorporada na arquitetura e as disciplinas totalmente compatíveis, a gente dá seguimento no Schematic Design de arquitetura, onde se faz a consolidação, então, dos layouts e da materialidade do empreendimento. Então, esse é o momento que nós já temos arquitetura e estrutura num nível de consistência bem grande. E, na sequência, então, se elabora a base para o trabalho dos projetos complementares, tanto de engenharia como de arquitetura. A arquitetura fornece essa base. Tem uma série de reuniões e aprovações que são necessárias. O ideal é que todo esse processo ele seja um trabalho conjunto do incorporador, do desenvolvedor com cada um dos projetistas envolvidos, né? Que isso seja acompanhado e trabalhado em conjunto entre todos e as expectativas de todas essas microetapas bem alinhadas. Mas, nesse momento, é a hora de se sentar e fazer uma reunião, inclusive 2 reuniões independentes. Uma de engenharia, para que se possa brifar os complementares de arquitetura e se ter as definições de fato de como vai ser. Nós vamos ter a elétrica embutida na laje ou ela vai ser por fora da laje, escondida pelo forro. Essas definições elas são muito importantes serem tomadas nesse momento, antes que os complementares comecem a trabalhar. E muitas vezes a gente só percebe que teria que ter tomado alguma decisão depois que já está tudo lançado, e isso gera um retrabalho de diversas disciplinas. Então, é um momento importante fazer essa reunião para alinhamento desses requisitos. Paralelo a isso, também é importante uma reunião de produto com os complementares de arquitetura, que esse é o momento de eles desenvolverem um pouco mais aquele concept que eles vieram desenvolvendo e já fazer lançamento de pontos, então, para as disciplinas complementares poderem absorver. Então, aqui nessa fase, a gente faz a arquitetura faz a base para os complementares poderem trabalhar e se fazem essas 2 reuniões de alinhamento. E na fase 9A, então, a gente tem o Schematic Design dos complementares de engenharia, onde é feita a definição de pontos e encaminhamentos das instalações complementares no projeto. E, paralelo a isso, é feito o Schematic Design dos complementares de arquitetura, em que eles também vão evoluir com seus projetos e fazer o lançamento de pontos para que os outros complementares possam desenvolver. Por que parte 1? Parte 1, porque esse é o momento em que a gente sugere que todas as disciplinas trabalhem tudo que elas conseguem desenvolver sem os requisitos das outras disciplinas, só com base naquela arquitetura com estrutura propostos. E, na sequência, vem a parte 2, em que há um momento em que há troca de projetos entre todas as disciplinas e o fornecimento, por exemplo, da climatização e das suas cargas para a elétrica, dos seus pontos de dreno para o hidrossanitário, ou dos complementares de arquitetura, os pontos do salão de festas para que as outras disciplinas possam absorver. Então, esse é o momento de troca. E quando a gente fala em complementares de engenharia, de novo, a gente está falando de todas as disciplinas envolvidas e não só do hidrossanitário e da elétrica. A gente está falando de todos os envolvidos. Mas e a modulação? Não seria melhor trabalhar antes de todas as outras disciplinas? Olha, lá no concept, o ideal é que a modulação ela dê um input de que materiais a gente vai trabalhar para que a arquitetura já possa propor as espessuras necessárias, os materiais necessários no modelo. E aí, então, na sequência, aqui no Schematic Design, como já tem a estrutura compatibilizada, a modulação pode já, de fato, propor a paginação das alvenarias. Mas e como é que ela vai fazer isso ao mesmo tempo que as outras disciplinas? Ela vai fazer assim como as outras. Na fase 9,
ela vai propor a modulação, ela vai trabalhar separada de todas as disciplinas, e na fase 2 vai ocorrer essa troca e as disciplinas vão fazer a adequação dos seus pontos em função dos blocos propostos. Mas há trabalho que todas as disciplinas podem fazer independentemente uma da outra, sim. Na sequência, então, nós temos a compatibilização da arquitetura com os complementares de engenharia e, paralelo, a compatibilização dos complementares de arquitetura na arquitetura, ou seja, um modelo único com todas as informações coerentes de todas as disciplinas. E na sequência, então, a partir do momento em que a gente tem isso compatibilizado, a gente tem uma base para o material de divulgação do empreendimento. Tá, mas e daí? Esse já é o processo que a gente já trabalha. Só que a diferença é a seguinte, esse schematic design, a ideia não é que se trabalhe no empreendimento como um todo. Isso no BIM, se a gente fosse trabalhar, se cada uma das disciplinas fosse desenvolver os seus projetos completos, por exemplo, num edifício residencial, fossem propor os projetos para o edifício inteiro, essa etapa seria longa demais. Nós teríamos muitas informações para compatibilizar, teríamos muitos conflitos. Então, a ideia é que esse schematic design ele seja desenvolvido de um setor do edifício, por exemplo. Claro que em cada empreendimento tem que se analisar a arquitetura e se verificar o que seria o ideal. Mas o ideal, assim, seria, por exemplo, um exemplo bem típico, pavimento tipo. Todas as disciplinas fazem o schematic design do pavimento tipo. Ah, mas eu tenho duplex. Duplex é uma exceção, ele é um só. Ele vai acontecer uma vez só. Talvez ele não seja o ideal para se fazer uma primeira proposta. Pode-se trabalhar o pavimento tipo, ou tem 3, 4 apartamentos no andar que são iguais, se faz um apartamento e área comum. E se faz também no schematic design térreo, subsolo, ou segundo o pavimento onde a gente tem os desvios de instalações, para que a gente possa pegar os pontos críticos de compatibilização. Então, há um alinhamento entre todas as disciplinas para desenvolvimento dessa etapa, para que todas elas trabalhem no que mais se repete na arquitetura do empreendimento e nos pontos mais críticos. Todas as disciplinas lançam nesses setores. É feita uma compatibilização, então, destes setores, então, do pavimento tipo e dos pavimentos mais críticos. E, com essa compatibilização, a gente consegue ter uma noção dos maiores imprevistos que se pode ter ao longo desse projeto. E, na sequência, então, a gente parte para o Design Development. Agora, a gente já forneceu base para o material de divulgação do empreendimento. Já pode trabalhar com uma tranquilidade um pouco maior. Agora, o nosso objetivo já é plantas de contrato e, na sequência, início de obra. Mas a gente já tem uma determinada segurança de que aquilo que a gente está divulgando funciona. Então, a gente já pegou todos os pontos críticos de compatibilização e inputs de todas as disciplinas. O Design Development, então, ele tem como objetivo o desenvolvimento das plantas de contrato do empreendimento. Ela é uma macroetapa um pouco parecida com a etapa de Schematic Design. A diferença é que agora que a gente já avaliou e compatibilizou todos os pontos críticos e que mais se repetem, agora todas as disciplinas vão desenvolver isso completo de todo o empreendimento. Então, num primeiro momento, a gente faz mais uma rodada da geometria estrutural, porque agora certamente surgiram algumas necessidades de outras disciplinas. Um exemplo, algum trecho que possam estar aparecendo que todas as disciplinas estejam passando e a gente tem uma viga e o estrutural pode avaliar nesse momento que não é possível fazer uma furação tão grande, daqui a pouco ainda há tempo de se dizer, não, nós vamos ter 2 pilares para que esse trecho, a viga, seja menor. Ou vamos trabalhar aqui para poder não ter uma viga e a gente viabilizar as instalações em um determinado trecho, trabalhar com uma espessura de laje maior. Então, como a gente trabalhou com pontos críticos, ainda é possível tomar esse tipo de decisão na questão da estrutura. E se faz, então, um fechamento da geometria estrutural, né, uma segunda rodada agora com base nas necessidades mais definidas de todas as disciplinas. E na sequência, então, compatibilização da arquitetura, estrutura e projetos complementares, então, com base no que nós recebemos no Schematic Design. Na sequência, então, Design Development de arquitetura. Agora sim, é como se fosse o projeto executivo, o velho projeto executivo de arquitetura.
plantas, cortes, fachadas e memorial descritivo completos, quantos cortes forem necessários, enfim, com a documentação final completa, só não detalhamento ainda. Detalhamento a gente vai deixar para a próxima etapa, para os Construction Documents. Eventualmente, se for necessário antecipar algum detalhamento por algum motivo, se antecipa esse detalhe. A gente tem que ter sempre em mente qual é o objetivo daquela etapa, para ver se é necessário algum detalhe, eventualmente para validar um orçamento, para validar algum fornecedor novo que venha com algum detalhe de projeto. Então, isso pode vir acontecendo sim, sempre enxergando o objetivo e não a documentação tradicional. Na sequência, então, essa arquitetura ela já serve de base para o design development dos complementares de engenharia e dos complementares de arquitetura, que então vão fazer o seu projeto completo, apenas sem detalhamento ainda. Mais uma rodada de compatibilização, então, entre todas essas disciplinas, agora do empreendimento como um todo, todos os pavimentos, todos os setores, né, completinho. E aí, com essa documentação toda compatibilizada, se pode desenvolver as plantas de furações, então, para que o estrutural possa prever eventuais reforços, eventuais ajustes e, na sequência, detalhar as armaduras, então, para a execução desse projeto. E, com isso, a gente tem consistência suficiente para saber que em todos os pavimentos, em todo o empreendimento, as plantas não devem mais mudar, a gente já tem dimensão de todos os shafts, a gente já deve ter a definição de todos os pés direitos, e se elaboram as plantas de contrato do empreendimento, que, claro, vai depender da aprovação da Prefeitura Municipal, que, se tudo der certo, já está aprovada até esse momento. Na sequência, a gente encaixou outro momento de Approval Documents, que seria o protocolo dos complementares de engenharia nas concessionárias. Algumas delas eu diria que é até possível protocolar antes desse momento. Dependendo, se tiver alguma necessidade mais crítica, ideal até protocolar antes. Mas se não, pelo menos nesse momento, protocolar no Corpo de Bombeiros, concessionária de energia, concessionária de água, porque a gente já tem todos os projetos lançados, todos eles desenhados, só ainda sem detalhamento. Enquanto a gente desenvolve os detalhamentos, se tudo der certo também, então as concessionárias aprovam esses projetos. E quando a gente for iniciar a obra, já está com toda a documentação aprovada. Então, os Construction Documents, com o objetivo de ter todas as informações necessárias para a execução da obra, ele foi dividido em 4 microetapas. A primeira delas, a fase 21A, a gente fala ali dos complementares de engenharia e estrutura e o desenvolvimento de toda a documentação, todo o detalhamento necessário para a execução da obra, e dos complementares de arquitetura na fase 21B. A fase 21, sem a letrinha, a gente está falando da arquitetura. A arquitetura ela foi dividida em 3 etapas. Foi dividida por ordem de prioridade ou, na verdade, por ordem de evitar retrabalho. Que material pode ser desenvolvido antes, que possa ser liberado para a obra e que a gente possa evitar que ele venha a ser substituído depois. Então, no primeiro momento, viriam as esquadrias e outros elementos unitários do projeto. Esquadrias, portas, guarda-corpos, gradis, enfim, que são elementos que são desenhados, digamos, o boneco, a unidade. Na sequência, então, na fase 22, podem ser feitas as ampliações de ambiente. Então, ampliações de área molhada, ampliação de escada, porque nelas vão aparecer aqueles elementos unitários que a gente detalhou logo antes. Então, a gente consegue ampliar eles já, tentando evitar que a gente precise refazer alguma documentação gerada anteriormente, liberada já para a obra. E assim a gente pode ir fazendo algumas liberações parciais. E, na sequência, se faz um fechamento, então, das plantas, cortes, fachadas, memorial, cortes de pele, detalhes gerais, enfim. Mas é um fechamento, é um repasse da documentação de arquitetura que já foi liberada no Design Development. Só que agora, que pode ter tido algum ajuste em função de algum detalhe desenvolvido, agora ela fica consistente, compatível, fechando com a documentação final. E a última etapa, e mais importante, muito importante, fazer uma verificação e fechamento de toda a documentação entregue por todas as disciplinas.
muito importante porque muitas vezes ao longo desse processo se emitem relatórios de compatibilização, cada disciplina segue desenvolvendo o seu trabalho e se esquece de verificar se realmente foi atendido ou foi entendida alguma necessidade de outra disciplina durante essa compatibilização. Então, é muito importante verificar se todas as questões apontadas foram atendidas, se houve algum ajuste, alguma modificação, se todas as disciplinas contemplaram isso e liberar isso para início da execução da obra. E era isso aí, gente. Esse é o processo de projeto que a gente vem trabalhando. Como eu falei, claro, ele tem adaptação de acordo com cada empreendimento, com cada localidade, com cada situação, mas ele parece longo, mas não, ele foi fatiado em micro-objetivos para se chegar de uma forma mais linear no objetivo final. É isso aí. Qualquer dúvida, a gente permanece à disposição. Obrigada.